Se você está querendo aprender o Spring Security 6, olha só o que a gente vai fazer nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o resultado final. Então, olha só, a gente vai criar um Twitter simplificado. Então é um projeto mão na massa aqui, onde a gente vai sair do zero. A gente vai ter cadastro de usuários, cadastro de tweets, vai ter gestão de permissionamento, vai ter muita coisa legal. A gente vai utilizar aqui o Spring Security 6, que é uma das últimas versões ali do Spring Security. Então, se você está em busca de um conteúdo atualizado sobre Spring Security, você também vai achar nesse vídeo. Além disso, a gente vai aplicar aqui as boas práticas de segurança em uma API back-end. A gente vai fazer uma autenticação e uma autorização utilizando ali token JWT. O token JWT é uma autenticação ali 100% stateless, ou seja, ela é muito utilizada ali em ambientes de microserviços, em aplicações modernas, porque você não depende de uma aplicação centralizada. A gente também vai ter aqui um controle de permissionamento granular, então a gente vai ter ali um controle através de roles, que são perfis de acessos. Então a gente vai ter um perfil de admin, a gente vai ter um perfil de usuário normal. Um usuário normal não vai poder excluir um recurso de um outro usuário, a gente vai deixar isso tudo bem amarradinho. E para fechar, a gente ainda vai integrar isso aqui com um banco de dados MySQL, utilizando ali o Spring Data JPA, através do Docker. Então, para parar de falar e mostrar aqui para você como que vai ser o resultado final desse vídeo, eu vou utilizar aqui o meu HTTP Client para te mostrar as rotas que a gente vai construir. Então, a gente vai ter uma rota aqui para poder criar o usuário, onde a gente vai receber o username e o password. Aqui o password, a gente vai fazer uma criptografia na hora de gravar isso aqui no banco de dados, então a gente vai utilizar as melhores práticas aqui de segurança. A gente também tem um endpoint aqui para poder fazer login, então o usuário ele vai passar seu username e sua senha, e a gente vai retornar se o usuário está autenticado ou não através ali de um token de acesso, o token JWT. A gente vai poder criar tweets aqui dentro do nosso Twitter simplificado, a gente vai ter um feed dentro desse nosso Twitter também, a gente vai poder fazer a deleção ali dos tweets, então um usuário não vai poder deletar o Twitter do outro, o admin vai poder gerenciar isso tudo aqui de uma forma mais ampla. E por fim, a gente vai ter uma rota exclusiva aqui para o administrador poder gerenciar tudo dentro desse nosso Twitter simplificado. Então, além disso, eu ainda vou mostrar aqui para você como que a gente consegue entender essa ideia ali do Spring Security com o token JWT. Então, a gente vai passar aqui um passo de cada vez para a gente não se embolar e a gente vai resolver um passo de cada vez. Então o vídeo de hoje ele vai ficar bem longo, mas eu acho que ele vai agregar bastante aí conhecimento para você e eu conto com você para você ficar até o final, porque depois você vai conseguir compartilhar isso aqui no LinkedIn e ganhar bastante visibilidade, porque são poucas pessoas que sabem implementar um sistema de autenticação e autorização ali de uma aplicação moderna aqui com o Spring Boot. Então, sem mais enrolações, vou parar de falar aqui e a gente já vai começar a nossa lista de tarefas para o vídeo de hoje. Então, antes de começar aqui a lista de tarefas, eu venho deixar um pedido para você. Deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal e acompanha a gente pelas redes sociais para a gente continuar trazendo conteúdos como esse aqui de forma gratuita para o YouTube para vocês. Então, beleza, vamos aqui diretamente para a nossa primeira tarefa do vídeo, que é conhecer o que a gente vai aprender hoje e como as coisas funcionam. Beleza, então olha o que a gente vai fazer hoje aqui. Aqui no nosso Twitter simplificado, a gente vai ter dois tipos de usuários. A gente vai ter os usuários normais e a gente vai ter o usuário ali administrador. Dentro do nosso Twitter, a gente vai ter uma sequência de funcionalidades, que vai ser ali, por exemplo, cadastrar uma conta, a gente vai ter o nosso feed público, a gente vai ter um sistema de login e a gente vai poder criar e fazer deleção ali de tweets. Numa aplicação Spring Boot normal, se a gente só disponibilizasse esses endpoints sem uma camada de segurança, a gente poderia estar correndo ali um certo perigo, porque a gente não teria um controle sobre as permissões ali de um usuário. Então vamos supor, esse usuário normal aqui, ele poderia fazer a criação de um tweet e um outro usuário, a gente não conseguiria saber quem ele é, poderia ir lá e fazer a deleção desse mesmo tweet. Então a gente não conseguiria saber quem está interagindo de fato ali no sistema, porque a nossa aplicação estaria bem vulnerável. Então, para a gente poder resolver esse problema, a gente utiliza aqui uma técnica que é a nossa camada de segurança com o Spring Security. Com o Spring Security aqui, a gente coloca uma camada de segurança na comunicação entre os usuários e as nossas funcionalidades, para a gente poder ter ali um sistema de autenticação, que a gente vai ver que é uma questão de validar o usuário, e o nosso sistema de autorização, que é o sistema da gente validar se aquele usuário tem permissão para acessar uma determinada funcionalidade ou para interagir com um determinado recurso. E além disso, a gente tem validação de token e outras demais funcionalidades aqui que não cabe aqui no slide. Beleza, então antes da gente aprender aqui como funciona a comunicação via token JWT, a gente precisa relembrar um conceito fundamental, que é a questão da criptografia assimétrica. Então,
A criptografia assimétrica é quando a gente tem duas chaves, uma privada e uma pública, e essas duas chaves ali são vinculadas. Essas duas chaves, elas são utilizadas da seguinte forma aqui, para a gente poder fazer essa forma de criptografia. Criptografia, na real, fazendo uma pequena introdução, caso você não conheça, é uma forma da gente pegar um texto limpo ali e transformar ele em um texto embaralhado, digamos assim, onde não seria possível ler o seu conteúdo original. Então, por exemplo, se eu tenho um texto como Olá Mundo, se eu criptografar esse texto, a forma criptografada você não conseguiria ler ele. Para você ler, você precisa pegar esse texto criptografado e passar de novo pelo motor ali de criptografia, por exemplo, e você teria o resultado ali do Olá Mundo original. Quando a gente fala aqui de uma criptografia assimétrica, isso aqui funciona da seguinte forma. Basicamente, a gente tem a chave privada, que é utilizada para criptografar essa mensagem original. Então eu posso ter uma mensagem aqui descriptografada, eu passo pela chave privada e com isso eu vou ter uma chave aqui criptografada, uma mensagem criptografada. Essa mensagem aqui, eu posso trafegar ela pela internet ou em qualquer lugar ali e ninguém vai conseguir descobrir o seu conteúdo original. Para poder descobrir o conteúdo original, a pessoa vai precisar ter acesso à chave pública que está vinculada com a chave privada que foi gerada essa mensagem. É um pouco confuso, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma mensagem A, por exemplo, e eu passei pela minha chave e ela se transformou aqui numa mensagem criptografada. Se eu pegar qualquer chave pública ali pela internet e tentar fazer a descriptografia dessa mensagem, eu não vou conseguir. A única pessoa que vai conseguir ler o conteúdo original dessa mensagem aqui embaralhada vai ser a pessoa que tem a chave pública vinculada com a chave privada. Então, dessa forma, a gente consegue pegar aquela mensagem embaralhada e fazer o seu caminho reverso, transformando aqui novamente numa mensagem descriptografada. Então é importante que você pegue realmente esse conceito aqui, porque ele é fundamental para o entendimento ali do token JWT. Então, como funcionaria aqui o nosso sistema de autenticação com o token JWT, relembrando esse conceito que a gente acabou de ver? Autenticação você pode entender como se fosse um sistema de login. Então, vamos supor que a nossa camada de segurança, quando receber ali uma requisição para poder fazer o login de um determinado usuário, a gente vai receber ali o seu usuário e a sua senha. Quando a gente receber, eu estou indicando aqui, por exemplo, uma classe login.java. Eu vou pegar esse usuário e senha que está vindo ali na requisição e eu vou validar se esse usuário existe no meu banco de dados. Então eu poderia fazer uma consulta a partir do nome desse usuário. Se o usuário existir, eu agora posso comparar a senha para saber se a senha que o usuário mandou é a mesma que está ali no banco de dados. Se isso tudo tiver certo, eu agora consigo montar o meu token JWT. O JWT, ele é basicamente ali um JSON Web Token, é basicamente realmente um JSON, mas é uma convenção, digamos assim, para a gente conseguir trafegar essas informações de segurança de uma forma ali criptografada, utilizando ali a criptografia assimétrica. Então, depois que eu validei que esse usuário existe na minha base, eu consigo fazer a montagem desse nosso token JWT, que vai carregar as informações desse usuário. Então é comum que a gente tenha esses 4 itens aqui dentro de um token. O ISS, que é o Issuer, ou seja, quem emitiu esse token JWT. A gente tem ali o Sub, que é o Subject, ou seja, o usuário, que ele é o dono desse token, né? É o usuário que acabou de efetuar o login, por exemplo. Aqui eu poderia carregar o username do usuário, eu poderia colocar o ID desse usuário na minha base de dados. Mais abaixo, a gente tem aqui o EXP, que é basicamente o tempo de expiração ali do nosso token. Então ele fica aqui num formato Unix, mas vamos supor que ali ele está indicando que vai expirar daqui a 5 minutos, está indicando que vai expirar daqui a 2 horas e por aí vai. Por fim, a gente tem aqui os escopos desse token, que é basicamente ali uma convenção que a galera utiliza para poder trafegar o perfil desse usuário. Então, por exemplo, aqui, esse meu usuário, ele é do tipo Basic, ele não é um usuário admin, por exemplo. Então, beleza, depois que eu montei esse meu token, eu preciso assinar ele com aquela nossa chave privada. Dessa forma, o usuário que fez o login ali passando o usuário e senha, ele vai receber como retorno uma chave de acesso que ele vai poder utilizar nas suas próximas requisições. Então, a sua primeira requisição no sistema é para pegar o seu token e as próximas vão ser ali para poder chamar as funcionalidades. Então, quando o usuário for chamar uma funcionalidade dentro aqui do nosso Twitter simplificado, por exemplo, a gente já vai chegar aqui na camada de autorização. A camada de autorização é responsável por validar se o usuário ele tem acesso para uma determinada funcionalidade, para saber se o usuário está logado e outras informações ali também.
Então, por exemplo, o usuário ele quer chamar uma determinada funcionalidade, ele vai mandar a sua requisição para o determinado endpoint e ele vai precisar sempre passar o seu token JWT que foi recuperado na etapa anterior. Então, por exemplo, aqui ele chamou uma determinada funcionalidade. A primeira coisa que a nossa aplicação vai fazer é verificar se o token ele foi gerado pela nossa chave. Então a gente vai utilizar aqui a nossa chave pública, que estava vinculada com aquela chave privada, para saber se esse token aqui é válido, se é um token gerado por nós. Se isso for verdade, a gente vai seguir aqui o nosso fluxo para poder enviar os dados do usuário logado para a funcionalidade, e a funcionalidade ali vai fazer as suas regras e retornar o acesso ali para o usuário, por exemplo, permitindo que ele faça uma determinada ação e por aí vai. Se a nossa aplicação detectar que o token não é válido, ou seja, ele não foi gerado pela nossa chave, ele vai negar a requisição para esse usuário, ou seja, ele não vai poder interagir com o nosso back-end. Então, dessa forma aqui, a gente tem a garantia que somente vai interagir com o nosso back-end quem foi logado através ali do nosso endpoint de autenticação. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro aqui o fluxo de autenticação e autorização. Caso você ainda tenha mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar, ou a galera aqui também vai tentar te ajudar. Então, sem mais enrolação, bora logo lá pro nosso código, bora codar e bora começar esse projeto Twitter simplificado que vai ficar muito da hora. Então vamos voltar lá para nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente já conheceu o que a gente vai apresentar aqui hoje, o que a gente vai codar hoje. Agora o nosso segundo passo aqui, a nossa segunda tarefa, é inicializar esse projeto. Então já vai aí para o teu site do start.spring.io para a gente poder começar esse projeto aqui Spring Boot. Eu vou começar aqui um projeto linguagem Java, né? Projeto como Maven, Spring Boot 3.2. Você pode colocar a versão mais estável aí também. Em group aqui eu vou colocar tech.buildRun. Artifact eu vou colocar como Security, ou melhor, Spring Security. Mais abaixo eu vou deixar como jar. O Java eu vou colocar o Java 21. Se você ainda não sabe como baixa o Java 21, eu vou deixar um link linkado aqui também, onde a gente mostra ali todo o passo a passo. Dependência, a gente vai colocar aqui o Spring Web, a gente vai colocar o Spring Data JPA, a gente vai utilizar aqui o MySQL como banco de dados. Então a gente coloca o MySQL Driver, a gente coloca o Spring Security e a gente também vai colocar o AUF2 Resource Server aqui do Spring Security também. É bastante dependência aqui, então você pode apertar aqui Generate, aí ele vai começar a baixar um zip aí dentro do seu computador. Depois disso tudo, você pode fazer a extração e importar lá dentro da sua IDE. Eu vou fazer todo esse passo a passo aqui e quando finalizar, aí eu volto. Beleza, já importei aqui dentro do meu IntelliJ. Vamos voltar lá para a lista de tarefas para a gente marcar que a gente já finalizou o projeto aqui e a gente já inicializou ele certinho. Agora, a gente vai precisar criar as entities ali desse nosso Twitter simplificado. Então, como a gente vai ter ali as funcionalidades, vamos rever aqui, de criar conta, a gente vai ter um feed, a gente vai ter um sistema de login e a gente também vai ter ali o sistema de criação de tweet, deleção de tweet. A gente vai precisar criar essas entidades. Então, basicamente, vão ser 3 entidades aqui. A entidade de usuário, a entidade de role, que é o perfil de acesso, e a entidade, propriamente, o tweet. Então, vamos lá dentro do projeto e a gente vai criar já uma nova classe aqui, ou melhor, um pacote, né, chamado Entities. E aqui dentro eu vou colocar uma nova classe chamada User. E aqui a gente vai começar a definir os seus atributos. Então vai ser uma entity. Vou colocar aqui um table como tb, melhor name, tb users. Vai ser um private UID user ID. Aqui eu posso colocar que é um @id. Aqui é interessante a gente colocar aquela notation generated value e a gente coloca aqui o strategy para ser generation type UID. Com isso ele já vai gerar o UID de forma aleatória ali quando ele for gravar. Beleza, depois a gente vai precisar aqui do username desse usuário. Então, string username. Eu vou precisar também do password. E eu vou colocar aqui também a sua lista de roles. Então eu vou colocar no tipo set, para a gente não ter dados repetidos ali. Se você quer um vídeo sobre diferença de set para list, coloca aqui embaixo que a gente também vê para trazer. Então seria um set de role. E aqui eu vou colocar como roles. E beleza. Agora, para a gente precisar criar essa classe role aqui, eu vou criar. Então, um new role aqui. Vai ser também uma @entity. Table vai ser um name, tb roles. E a role vai ter um private. Eu vou deixar como long aqui, que não vai ser exposto publicamente esse ID. Então vai ser role ID. Eu vou deixar como name o nome dessa role. Então vai ser um ID. E é interessante aqui a gente também botar o generated value. E o strategy aqui eu vou colocar o identity para ele poder gerar ali
o número, né, do ID da nossa role. Beleza, vou voltar agora para a classe user, vou importar aqui o set e ele agora já identificou aqui a nossa classe role. Beleza. Agora a gente precisa criar também a nossa classe de tweet. Então vai ser um tweet, vou colocar também como entity, o table vai ser name tb tweets. O tweet ele vai ter um ID também, vou botar assim tweet ID. Eu vou deixar também como ID o generated value. A gente pode colocar aqui como um sequence, acho que não tem nenhum problema, para ele poder gerar uma sequência ali no banco de dados e conforme a gente for inserindo ele vai incrementando. Mais abaixo a gente vai precisar indicar o usuário, que vai ser o dono desse Twitter, né? Desse tweet, melhor dizendo. Então, quando alguém twitta, ele sempre foi tweetado por alguém. Então, vai ser esse usuário aqui. A gente precisa também do conteúdo desse tweet. Então, vou botar aqui um string content. E eu vou colocar também uma data de criação. Vou deixar como um instant aqui. Então, vai ser um creation date time. Ou creation timestamp, é melhor, né? E aqui a gente já coloca aquela annotation creation timestamp, para ele poder cadastrar sozinho aqui, conforme ele for inserindo esse dado no banco de dados. Beleza, as entidades aqui já estão criadas de uma forma macro, agora a gente precisa configurar os seus relacionamentos. Então, algo que é interessante a gente fazer aqui na nossa tabela de usuários. Como o username ele precisa ser único no nosso banco de dados, para a gente não ter usuários ali com nome repetido, eu vou colocar aqui um @column e eu vou indicar um unique true, para ele criar um índice aqui em cima desse campo username e esse campo ele ser único. Aqui em user ID eu gosto também de colocar um @column para poder indicar que o ID ele vai ser com underline aqui, né? Então user underline ID. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para role também. Então vou colocar um @column, vou colocar como role ID. Tem que botar o name aqui, né? Beleza. E para o tweet lá eu vou fazer a mesma coisa. Então vai ser @column name tweet ID. Beleza. Beleza, agora vamos configurar aqui o relacionamento do usuário com as roles. A gente tem um usuário, ele vai poder ter várias roles e várias roles vão estar associadas também a diversos usuários. Esse tipo de relacionamento aqui também é conhecido como many to many. Então a gente vai ter uma outra tabela associativa intermediária aqui entre a tabela de usuário e a tabela de roles. Então a gente vai precisar fazer aqui um join table, indicando aqui dentro o name dessa tabela. Eu vou colocar tb underline users underline roles. Aí, aqui dentro a gente precisa indicar, através do join column, qual é o nome da coluna que vai entrar a chave do usuário, ou seja, a chave que vai entrar o user ID. Então eu vou colocar aqui como name user ID, e a gente precisa indicar a outra coluna dessa tabela que a gente está criando aqui, que vai entrar o ID da role. Então é um inverse join column, que eu coloco aqui join column, name role ID. Então, dessa forma aqui, a gente vai estar criando uma tabela intermediária, onde o ID do usuário vai estar entrando como user ID e o ID da role vai estar entrando como role ID. Então, beleza, aqui a gente já tem esse relacionamento many to many redondinho. Como aqui a gente está tendo uma tabela associativa ali intermediária, é interessante que a gente coloque aqui também o estilo de cascade das operações. Eu vou colocar como all aqui, para ele poder replicar tudo que a gente fizer aqui na tabela de usuários, e ele também já replica nessa outra tabela ali, de uma forma em cascata. E a gente também pode definir aqui o fetch, ou seja, a forma como a gente vai trazer isso aqui do banco de dados. A gente pode fazer de duas formas, eu já vou deixar aqui como um fetch do tipo eager. Como a gente vai ter aqui um sistema de autenticação e autorização, a gente sempre vai precisar trazer do banco de dados a sua role. Então, eu já vou deixar para ele trazer sempre, então a gente já deixa isso aqui para não ter surpresas ali mais à frente. Beleza, com isso tudo aqui configurado, agora a gente precisa gerar aqueles métodos padrões, né, os getters e setters, para o Spring Data JPA conseguir interagir com essa entidade. Então eu já gerei aqui no user, eu vou gerar aqui também no tweet, então getter e setter, e eu vou gerar aqui também agora na role, getter e setter, beleza. Algo interessante que a gente precisa fazer aqui é que a nossa role a gente está criando, que são os perfis de acessos aqui dentro do nosso sistema. Hoje aqui no projeto eu vou criar dois tipos de perfis, o perfil admin e o perfil básico. Então para isso, para já virar uma referência aqui dentro do projeto, dentro da classe de role eu vou criar um public values, que vai ser um do tipo enum. Então eu vou criar um enum aqui dentro para a gente já ter quais são as possíveis roles que a gente tem dentro da nossa aplicação. Então aqui eu vou deixar uma role do tipo basic e uma role do tipo admin. Essas duas roles, elas vão ter também um identificador no banco de dados, que vai ser aqui o role ID. Para isso, eu vou criar aqui um int role ID, ou melhor, vai ser do tipo long, tá? E aqui dentro agora a gente cria um construtor
para esse nosso enum. Então aqui dentro a gente pode colocar que o basic vai ser com o ID de 1 e o admin vai ser o ID de 2. Ou melhor, como o admin é melhor, eu vou colocar como 1 e esse aqui como 2. Acho que fica mais bonito. Beleza. Agora eu vou criar aqui também um getter, caso a gente precise recuperar esse role ID. E show de bola. A gente já tem aqui os valores ali da nossa role. Beleza, a gente já fez muita coisa aqui. Vamos voltar para a nossa lista de tarefas para a gente marcar que a gente já finalizou a criação das entities. Vamos agora criar os repositórios dessas entities aqui e depois a gente já vê ali para criar o banco de dados e validar se está tudo configurado certinho. Então vamos criar aqui um novo pacote chamado repository e aqui dentro a gente vai criar um repository para cada entity. Então vai ser user repository, que vai ser do tipo interface, né? Ela vai estender aqui extends, interface extends JPA repository, que vai ser user, e o ID é do tipo UID. Então a gente pode colocar aqui, e a gente importa também o nosso user ali do nosso pacote de entities. Beleza, e a gente coloca a annotation, não pode esquecer, @repository. Vou copiar isso aqui e vou colar. Eu vou colocar agora como role repository. Eu troco aqui de user para role, e o tipo lá do ID é long. Eu também vou copiar e colar aqui para o tipo Twitch repository, que agora vai ser Twitch, e o tipo do ID lá também é um long, então eu vou deixar aqui como long. Beleza, vamos ver se está tudo certinho aqui. Role também é um long, beleza. Tá tudo certinho, já está configurado. Vamos rodar logo isso aqui para a gente ver se está funcionando. Para isso eu vou estar utilizando aqui o Docker para poder subir o meu banco de dados MySQL. Se você não quiser subir via Docker, você também pode rodar ele aí diretamente na sua máquina, mas eu recomendaria você subir via Docker. Então para isso, vamos abrir aqui uma nova pasta no nosso projeto chamada de Docker. Vou colocar ali na raiz e a gente vai criar um arquivo chamado docker-compose.yaml. Aqui dentro a gente vai precisar configurar os serviços desse Docker Compose, que é um MySQL, e a gente precisa indicar qual é a imagem, que vai ser propriamente o MySQL. O MySQL ele roda na porta 3306 dentro do container. Para isso a gente vai precisar expor essa porta aqui. Então é 3306 do lado de fora e 3306 do lado de dentro. E eu coloco aqui um expose para a porta 3306, para ele já expor essa porta aqui do lado de fora do container para a gente conseguir acessar. Além disso, a gente precisa colocar aqui as variáveis de ambiente para esse nosso MySQL. Existem 4 variáveis de ambiente aqui que a gente pode utilizar para ele já criar ali o usuário padrão, a senha, para a gente saber, para poder conectar ali com o nosso Spring Boot. Então essas variáveis são MySQL user, underline user, a gente pode colocar aqui como admin, por exemplo. A outra é MySQL password, a gente pode colocar como 123. A outra é MySQL database, que é o nome do banco de dados padrão ali, eu posso colocar como MyDB. E por fim, a senha do usuário root ali do MySQL a gente pode mudar também. Então é MySQL, root, password, e eu coloco também como 123. Beleza, em tese o nosso Docker Compose aqui ele está configurado. Vamos subir esse projeto aqui, eu vou entrar dentro dessa pasta e eu vou rodar o comando aqui Docker Compose up. E em tese ele vai começar a subir o nosso banco de dados certinho. Beleza, parece que ele subiu e não deu nenhum problema. Agora vamos lá para a nossa aplicação Spring Boot para a gente configurar a conexão com esse banco de dados que a gente acabou de subir. Então, para a gente poder conectar a nossa aplicação Spring Boot com o banco de dados ali, o MySQL, a gente precisa configurar o nosso Application Property. Para a gente não fazer aqui tudo manualmente, eu vou deixar o link aqui na descrição do repositório, onde você vai poder copiar essas configurações aí também. Mas basicamente, além de copiar e colar, vamos entender aqui o que ela está fazendo. Esse primeiro aqui, ele está permitindo que a gente utilize data.sql aqui para poder inicializar os dados na nossa base. Então a gente pode até criar um arquivo aqui, ó, data.sql, onde a gente pode fazer insert ali das roles, por exemplo. Esse aqui, ele basicamente atrasa a inicialização ali do nosso data source para poder permitir que a gente faça os inserts ali depois que as tabelas estejam criadas, para não correr o risco da gente tentar fazer o insert e a tabela ali, por exemplo, não esteja criada. Então ele vai atrasar esse data SQL para esperar as tabelas serem criadas para depois a gente conseguir ali fazer os seus inserts. Depois disso a gente tem o DDL Auto aqui, que é para o Hibernate fazer a criação e atualização do esquema das tabelas dentro do banco de dados, para a gente não precisar fazer create table, isso tudo manualmente. Ele já vai fazer tudo aqui para a gente. A URL é como a gente vai conectar no banco de dados, aqui ele está apontando para localhost
e para o nosso banco de dados MyDB, que foi o nome que a gente definiu lá no Docker Compose. Aqui abaixo a gente define também o admin e a senha 123, que é o username e o password, que também está lá no nosso Docker Compose. E aqui a gente tem o nosso driver do MySQL 8, que é basicamente esse valor fixo para o Hibernate ele também conseguir se localizar, ou melhor, o Spring Data JPA. E por fim, esse show SQL aqui, ele vai ficar printando no nosso terminal toda a query que ele mandar para o banco de dados. Só para passar numa parada que eu não comentei aqui ele está referenciando uma variável de ambiente, como a gente não vai utilizar, eu posso até tirar e eu já deixo aqui fixo como localhost. Beleza, já está tudo aqui em tese configurado. Vamos tentar rodar esse projeto aqui para ver se vai ter algum erro. Se tiver, a gente já vê aqui para resolver. Então vamos ver que ele vai começar a inicializar. Parece que ele deu um erro aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ele parece que não está conseguindo achar o tipo do JDBC para nossa classe lá, user. Deixa eu tentar comentar essa linha 3 aqui e a gente vai rodar de novo para ver se esse erro vai continuar. E se não continuar, beleza, agora deu outro aqui falando da classe de script, ou melhor, do nosso arquivo de script que ele não pode estar vazio. Então vamos resolver esse aqui, basicamente esse nosso data.sql. O objetivo dele é inserir dados ali no banco de dados para ele não ficar nulo. E como a gente tem uma tabela de roles que é fixa ali, sempre é o mesmo valor, a gente já pode fazer aqui o seu insert. Então vai ser insert into tb roles, onde a gente vai ter o role ID e o name. Ficou como name? Deixa eu só dar uma olhadinha lá. O role tá como name, beleza. Então vamos voltar aqui. Data.sql. A gente coloca ali values. Vai ser 1 para admin. Coloco aqui como admin. E eu também vou colocar 2 para basic, que é a nossa role basic ali. Beleza. Uma dica aqui, como a gente sempre precisa fazer esse insert e provavelmente o dado ele já pode existir na base, é interessante a gente colocar aqui um insert ignore, onde ele vai tentar inserir. Se o dado já existir, ele não vai quebrar. Ele vai conseguir inserir da mesma forma. Então vamos rodar para ver qual vai ser o erro que vai dar aqui provavelmente. Parece que ele deu mais um problema aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ele basicamente está falando que ele não conseguiu achar o tipo aqui da classe user. Então, relembrando aqui, a gente lá na classe de Twitch, a gente colocou o relacionamento com user, mas a gente não fez a outra parte. Então a gente tinha que ter colocado aqui um join column, indicando que vai ser, por exemplo, user ID, o name, né? Isso aqui é um relacionamento many to one. Então, vários tweets, eles vão estar relacionados a somente a um usuário. Então, provavelmente isso aqui possa resolver. Vamos rodar aqui. Isso aqui é um projeto raiz. Vamos ver se isso aqui vai resolver ou se ainda vai ter outro problema. Beleza. Até agora parece que está indo tudo certo e parece que ele subiu. Então, a gente consegue ver aqui que ele conseguiu fazer a criação da tabela de tweets. Ele fez ali também a criação da sua sequence, né? Ele fez o insert de um tweet já para sequence e ele também já criou os seus índices ali referenciando a tabela de usuário. Beleza, parece que ele criou tudo certo. Para a gente saber se realmente as tabelas estão certinhas lá no banco de dados, a gente pode utilizar aqui um client para poder interagir com o banco de dados. Eu vou estar utilizando aqui o client chamado Beekeeper, que ele é um client bem tranquilo, ele é de graça ali, onde a gente consegue interagir com o banco de dados. Então, se você quiser baixar ele, eu também vou deixar o link aqui nos comentários, caso você queira, ele é bem de boa. Então, vamos criar uma nova conexão aqui do tipo MySQL, ele vai ser host import, é localhost 3306, o meu usuário é admin, a senha é 123 e o nosso database é aquele MyDB. Então, eu posso colocar aqui uma corzinha para ele, vou deixar como verde, eu vou colocar localhost docker para ele indicar aqui que é do meu Docker. Eu vou dar um save e apertando 2 vezes aqui, a gente já consegue entrar dentro dessa conexão. Então, aqui dentro a gente já tem a nossa tabela de roles. Vou até aumentar aqui, se estiver um pouco pequeno. Beleza, aumentei mais um pouquinho aqui. A gente tem a nossa tabela de roles, a tabela de tweets. Então a gente já consegue ver aqui, realmente ele criou tudo certinho. Vamos fazer uma query aqui na tabela de roles para saber se ele fez aquele nosso insert. Então, tb roles from, né, que eu esqueci. Vou dar um Ctrl Enter aqui e beleza, a gente já consegue fazer a query e a gente vê aqui que a nossa role admin e a nossa role básica, ela também já foi criada ali no banco de dados. Vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas para marcar que a gente já finalizou a criação dos repositórios e beleza, vamos seguir aqui. Então agora a gente vai precisar fazer a criação aqui do nosso Spring Security para autenticar ali via token JWT. Então vamos lá dentro do nosso projeto que agora a gente vai começar a brincadeira aqui do Spring Security 6. Então vamos lá, a gente vai criar aqui um pacote chamado de config e aqui dentro eu vou colocar uma nova classe chamada security config.
Aqui dentro a gente já pode anotar ela como Enable Web Security, que a gente coloca como Configuration também. Então bora aqui configurar de fato o Spring Security. Quando a gente utiliza o Spring Security aqui dentro do projeto, o Spring Security ele coloca como se fosse interceptadores ali antes das requisições chegarem nas nossas controllers. Então, através disso, ele consegue fazer ali todo o filtro de autenticação, autorização e outras configurações a mais de segurança para o nosso projeto. Então, para a gente customizar essa forma ali de autenticação e autorização, a gente precisa colocar aqui um novo bin. Então, ele vai ser um Security Filter Chain, que ele vai ser também Security Filter Chain, e ele recebe como parâmetro um HTTP Security, que eu vou deixar aqui só como HTTP. Esse HTTP, ele é um builder, onde a gente consegue fazer diversas ali configurações, e só para simplificar, eu vou dar um return http.build, e ele vai jogar uma exception, que a gente pode jogar aqui para cima. Então, esse cara aqui vai ser a forma para a gente customizar toda a questão de segurança do nosso projeto. Então, a primeira configuração que a gente tem que fazer aqui, que é a padrão, é Authorize Request. Então, Authorize HTTP Request, onde a gente vai receber aqui um Authorize como parâmetro. E aqui dentro, a gente vai indicar, por exemplo, que any request precisa ser authenticated. Ou seja, a gente está dizendo que todas as requisições precisam ser autenticadas ali para poder chamar no nosso projeto. Uma outra configuração que a gente pode fazer, que é interessante você fazer só localmente e não subir ela para um determinado ambiente de produção, porque não é legal deixar isso aqui desativado, é o CSRF, que é uma vulnerabilidade ali que é bem comum no ambiente produtivo. Então, se você for desabilitar, desabilite só localmente para poder facilitar os nossos testes. Então, o CSRF, a gente deixa aqui como csrf.disable, só para poder desativar aqui localmente. Uma outra configuração aqui que a gente vai precisar fazer é que, como a gente quer utilizar o JWT dentro do nosso projeto, a gente vai utilizar aqui o OAuth 2 Resource Server. Aqui a gente pode deixar como OAuth 2. E a gente vai indicar que a gente vai utilizar o JWT como uma forma. E aqui a gente pode utilizar as configurações padrões que a gente não precisa mexer. Depois disso, como a gente está utilizando o JWT e ele é 100% ali stateless, ou seja, não precisa guardar nada em sessão, a gente pode alterar aqui o Session Management para indicar que vai ser totalmente stateless. Então vai ser aqui session.sessionCreationPolicy, sessionCreationPolicy, e aqui na policy a gente coloca através de stateless. Então a gente consegue indicar que a gente não vai precisar guardar nada em sessão, vai ser tudo ali stateless. Depois disso aqui, eu posso colocar um ponto e vírgula aqui e acredito que a configuração básica ali para a gente utilizar o JWT, ela já está feita, qualquer coisa a gente volta aqui e vai adaptando. Então beleza, vamos voltar lá para a nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente já fez uma configuração macro aqui do nosso Spring Security. Agora a gente precisa utilizar a questão da chave pública e a chave privada aqui do nosso token JWT. Como a gente viu lá no começo do vídeo, a gente utiliza ali a criptografia assimétrica. Então, vamos aprender aqui como que a gente consegue gerar as nossas próprias chaves públicas e as nossas chaves ali privadas. É interessante que você jogue no Google como gerar uma chave pública e privada, mas basicamente tem um sitezinho que é um dos primeiros que aparece ali, onde ele dá aqui um tutorial para a gente fazer a geração dessa chave dentro do seu sistema operacional. Então, basicamente, eu vou seguir esse tutorial aqui e mostrar para vocês como que a gente consegue gerar essa chave pública e privada. Então, o primeiro comando que a gente precisa utilizar aqui, eu estou no Ubuntu, né, no Linux, então é mais tranquilo. Se você estiver no Windows, deve ser um pouco mais complicado, mas você também vai conseguir resolver. Basicamente, a gente tem que utilizar esse comando OpenSSL Generate RSA. Vou lá dentro do meu projeto e agora eu vou parar ele aqui e eu vou abrir um outro terminal para a gente poder gerar isso aqui. Então, eu vou entrar dentro da minha pasta Main Resources e aqui dentro a gente vai fazer a geração dessa chave. Então vai ser OpenSSL Generate RSA e aqui ele já vai gerar para a gente a nossa chave privada. Eu vou colocar com uma setinha aqui para ele poder gerar dentro de um arquivo chamado app.key. Então ele vai gerar nossa chave privada e ele vai criar esse arquivo chamado app.key nesse diretório. Então se você olhar aqui em Resources, ele já gerou app.key e a gente tem a nossa chave privada, que ela é bem grandona aqui, e é interessante que você não compartilhe isso aqui com ninguém se você está fazendo isso aqui para uma aplicação produtiva. Se é só para testes, não tem problema, e se você não estiver subindo em nenhum lugar, né?
mas é interessante isso aqui ficar bem protegido e você não compartilhar com ninguém. Então beleza, depois que você gerou a sua chave privada, agora a gente precisa gerar a nossa chave pública. Então a gente vem nesse comando aqui para poder gerar a nossa chave pública. Como a gente sabe, a gente viu lá no começo do vídeo, a chave privada e a chave pública, elas são amarradas. Então você só consegue gerar a chave pública a partir da chave privada. Então, aqui dentro do nosso projeto a gente vai gerar esse mesmo comando. Então, fica OpenSSL RSA, melhor dizendo. Aqui a gente coloca o nome da chave privada, que é app.key. E aqui o output a gente pode colocar um app.pub, que é o nome da nossa chave pública. Então, quando você fizer isso aqui, ele vai falar que ele está escrevendo a nossa chave pública. E aqui dentro do projeto a gente já consegue ver que ele gerou a chave pública a partir da nossa chave privada e ele também já gerou um arquivinho aqui dentro da nossa pasta de resources. Depois de gerar essas duas chaves, a gente precisa configurar o nosso projeto para utilizar essas chaves, para a gente poder fazer o encode, ou seja, a criptografia do nosso JWT e o decode, que é a descriptografia. Então aqui dentro do nosso security config, a gente vai criar duas propriedades que elas vão se chamar RSA Public Key, que a gente pode chamar como Public Key, e aqui embaixo eu vou criar um outro que é RSA Private Key, que eu vou chamar como Private Key. A gente precisa injetar valores nessas duas propriedades aqui, que elas vão vir a partir ali do nosso property. Então no property a gente vai poder criar duas propriedades que a gente pode chamar de public.key e aqui a gente pode chamar também de private.key, ou melhor, jwt.privatekey, jwt.public.key. Então essas duas propriedades aqui, elas estão apontando lá para o nosso property. No property a gente vai precisar referenciar as propriedades que estão aqui dentro do nosso pacote de resources. Então, para a gente não se embolar, deixa eu fechar tudo aqui. Vamos criar essas propriedades aqui em cima no topo. Vai ser jwt.public.key. E o valor dela vai ser basicamente class path, para ele poder referenciar nossa pasta aqui de resources. Aí a gente coloca aqui dois pontos e eu coloco app.pub, que é o nome da nossa chave pública. Depois a gente cria jwt.private.key, que vai ser class path, app.key, que é a nossa chave privada. Então a gente já está referenciando o nosso property para apontar ali para a nossa pasta de resources, e lá dentro do nosso security config a gente está apontando aqui para dentro do nosso application property. Então com essa amarração toda pronta ali, a gente já consegue ter a nossa chave pública e privada aqui dentro do security config. Então beleza, a gente já tem as nossas duas chaves, agora a gente precisa configurar o nosso encoder do JWT e o nosso decoder. Então a gente vai criar dois bins aqui embaixo, chamado JWT encode, encoder, vou deixar como public, JWT encoder, e aqui dentro a gente vai definir esse bin. Antes de definir esse bin aqui do encoder, já vamos declarar aqui o nosso decoder, então é bin public JWT decoder, beleza. O decoder é mais fácil, talvez valha a pena a gente começar com ele pra gente depois não ficar tenso aqui de tanta informação que tá vindo, Então beleza. Pra gente fazer o decoder aqui, a gente vai estar utilizando uma biblioteca da Apache, que é Nimbus José, o nome, Se a gente ver aqui no nosso Maven, a gente for navegando aqui em dependências, a gente tem aqui o Alf2 Resource Server, e a gente pode ir navegando onde a gente vai ter essa dependência aqui, Nimbus José JWT. Ela tem a configuração ali para a gente poder fazer essa criptografia e essa descriptografia ali do nosso token JWT. Então a gente vai utilizar aqui Nimbus JWT decoder with public key e a gente passa a nossa public key .build. Beleza, dessa forma aqui a gente está criando um decoder a partir da nossa chave pública. Então é o cara que vai fazer a descriptografia do JWT quando ele receber na requisição. Então aqui para configurar o encoder é uma configuração um pouco mais complexa. Então a gente vai ter que utilizar aqui JWK, a gente vai utilizar um RSA key.builder, ou melhor, new RSA builder, passando aqui qual é a nossa chave pública e a gente também vai passar qual é a nossa chave privada. Depois desse cara aqui, a gente dá um build e aqui a gente já tem o nosso JWK. O JWK aqui, ele é bem complexo para entender, mas é como se fosse a chave ali do nosso JWT para depois ele fazer esse encoding, Então a gente volta aqui para a gente poder continuar a nossa configuração. A gente vai precisar definir aqui embaixo um JWKS, que vai ser um new
immutable jwk7, e aqui a gente vai passar o nosso new jwk7, passando aqui o nosso jwk. Cara, isso aqui é bem complexo, te confesso que eu não gravei isso aqui, eu tô copiando, mas não precisa gravar, isso aqui a gente utiliza como referência. Mas para poder fechar aqui, agora a gente só precisa dar um return do Nimbus JWT Decoder, ou melhor, encoder, né? Nimbus JWT Encoder. E aqui dentro a gente vai passar o nosso JWKS, mas a gente tem que dar um new aqui. Então, desse cara aqui a gente está criando o nosso encoder, ou seja, o cara que vai criptografar, digamos assim, o nosso JWT. E esse cara aqui de cima é o cara que vai pegar esse JWT e ele vai descriptografar, validar, ele vai fazer isso tudo certinho. Então beleza, vamos voltar para a nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente configurou aqui a nossa chave pública e privada e também essas duas formas de gerar ali com o JWT. Beleza, vamos seguir aqui agora para a nossa próxima tarefa, que é a questão da gente criar a funcionalidade de login, ou seja, a forma ali para a gente gerar o token. Então vamos lá para o projeto, vamos criar aqui agora a nossa controller, vamos para a parte mais legal, digamos assim, que é a parte de codar ali de fato. A gente vai criar aqui o nosso pacote controller e eu vou criar um token controller. Esse token controller vai ser uma hash controller, e ela vai receber aqui um parâmetro que a gente vai precisar utilizar, que é o JWT encoder, para a gente poder fazer a criptografia ali do nosso token JWT. Então o login, vamos lembrar, é quando o usuário ele passa o usuário e senha, a gente valida no banco de dados se esse usuário existe e depois disso a gente gera o seu token JWT. Então, só para dar uma relembrada, vamos voltar lá naquele nosso slide que a gente tinha visto aqui no começo do vídeo. Vou apresentar aqui rapidinho só para a gente entender como que funciona. Agora, no momento do login, a gente está fazendo a autenticação. A autenticação é o momento que a gente recebe o usuário e a senha, e a nossa classe vai precisar fazer a seguinte lógica. A gente vai validar se o usuário existe no banco de dados a partir do seu usuário, e a gente vai comparar a senha. Se isso for verdade, a gente vai montar o nosso token JWT com as permissões que a gente quiser ali, e depois disso a gente vai retornar para o usuário, indicando que esse é o seu token JWT e ele está possibilitado ali fazer novas requisições aqui dentro do nosso projeto. Então beleza, é esse fluxo aqui que a gente vai fazer, então bora transformar essa imagem aqui em código. Então bora lá voltar para o nosso projeto, e aqui agora a gente vai precisar criar o nosso endpoint. Então vai ser um post mapping, eu vou colocar como token, ou melhor, como login. E esse post mapping ele vai retornar um response entity, que ele vai ser aqui. A gente pode criar até já os nossos DTOs. Então vai ser login request, que ele vai ser aqui um record. Então eu vou receber o username, eu também vou receber o meu password. Então o login request é o que a gente recebe e o que a gente retorna ali para o usuário vai ser o login response, que vai ser também do tipo record. Então o response vai ser um access token, e aqui eu também vou colocar do tipo long um expires in, que é o tempo de expiração, é uma convenção esse payload aqui de resposta, que é em quantos segundos ali o seu token vai expirar. Então aqui o nosso retorno ele vai ser um login response. Aqui vai ser então o login, e eu vou receber através do meu request body o meu login request. Então eu vou deixar aqui login request, beleza. Então vamos pensar aqui, a gente está recebendo o request e a gente vai precisar devolver ali o response. Agora a gente precisa ir no banco de dados, validar se esse usuário existe e depois a gente precisa comparar as senhas. Então a gente vai precisar injetar aqui o user repository. Então user repository, eu dou uma injeção de dependência aqui e aqui agora a gente vai fazer essa comparação. Então eu vou precisar criar um método lá dentro do meu user repository para poder buscar através do username. Então o que eu recebo aqui no request é login request.username e eu preciso que esse meu repository faça essa busca e traga aqui de volta pra gente. Então vamos criar um método lá dentro desse user repository. Ele vai ser aqui um optional do tipo user find by username. Beleza, agora importar aqui o optional, show de bola. Então dessa forma aqui o JPA ele vai estar criando a implementação do select, né? Porque o nome do nosso campo é exatamente username. Então ele tem essa inteligência de criar essa query no banco de dados. A gente não precisa implementar aqui. Então beleza, eu vou deixar aqui como user. Então a gente pode fazer uma regra. Se o usuário existe, ou melhor, se ele não existe, né? Is empty, a gente pode jogar aqui uma exception chamada bad credentials.
Então o usuário ele não existe, ou a credencial está errada, mas para a gente não dar muitos detalhes, eu posso colocar aqui user or password is invalid. Então a gente já está dizendo aqui que o usuário ou a senha está inválido e a gente não deixa ele fazer o login aqui no nosso sistema. Além de verificar se o usuário existe, a gente tem que comparar se a senha que o usuário mandou na requisição ela é a mesma senha que está cadastrada no banco de dados. Para isso, a gente vai precisar fazer um mecanismo aqui de comparação de senhas. Esse mecanismo é bem tranquilo de fazer aqui, mas ele utiliza uma técnica bem avançada ali de criptografia. Então o que a gente vai precisar fazer aqui? Vamos voltar lá na nossa classe do Spring Security e a gente vai criar mais um bin de segurança, né? Que ele vai ser um public bcrypt password encoder. Então vai ser o cara que vai fazer a criptografia das nossas senhas utilizando ali o algoritmo do bcrypt. Então aqui a gente só precisa retornar um new bcrypt password encoder e já era. Basicamente o nosso bin aqui ele já está configurado. Agora na nossa controller a gente vai precisar injetar esse bin. Então bcrypt password encoder. Vou fazer a injeção de dependência aqui tudo certinho. E agora eu preciso comparar se a senha do usuário é a mesma da requisição. Lembrando aqui, a senha quando estiver no banco de dados ela vai estar criptografada. Logo mais a gente vai ver como a gente insere essa senha no banco de dados. Para a leitura aqui, a gente vai precisar comparar essa senha criptografada com a senha que está vindo limpa, digamos assim, na requisição. Então vamos criar um método aqui, se o usuário tiver vazio, ou seja, não existe, a gente joga um problema, ou a gente pode fazer um user.get.isPassword, ou melhor, isLogin correct, só para saber se o login está correto. E eu passo aqui o meu login request. Vamos criar esse método lá dentro da nossa classe user, então login request, e aqui agora a gente vai precisar saber se o login está correto. Para isso a gente vai precisar também receber aqui o nosso password encoder. Então aqui agora a gente vai fazer a comparação. Então se, ou melhor, a gente já pode retornar aqui, né? Password encoder match. Esse método aqui ele compara a senha raw, ou seja, a senha bruta ali, a senha sem nenhuma criptografia, se ela é igual à senha criptografada. Então a senha sem criptografia, ela está vindo no meu request. Então eu vou colocar aqui como password. E a senha criptografada, ela está no meu banco de dados. Então eu coloco this para referenciar essa entidade, .password. Então eu já posso retornar aqui, que ele vai me retornar. Cara, se a senha é igual a essa aqui, então esse cara aqui, ele está logado, então o seu login está correto. Então vamos voltar lá para nossa controller, para a gente só repassar aqui mais um bin, que é o bcrypt password encoder, e beleza. Basicamente aqui a gente está comparando se o usuário existe, se não existir a gente retorna um erro, e se o usuário existir, a gente também está verificando se a senha estiver correta. Se estiver incorreta, a gente também vai retornar um erro aqui. Então eu tenho que negar isso aqui. Então se o login não estiver correto, ele vai jogar exception aqui embaixo. Vou até fazer um refactor aqui, esse nome está muito grande, vou deixar como password encoder só, eu acho que melhora esse cara aqui. Beleza. Agora, beleza. A partir desse momento, o meu código seguindo aqui, eu tenho a certeza que o login está correto. A gente precisa gerar agora o token JWT e retornar na requisição. Então, para poder gerar o nosso JWT aqui, a gente vai precisar configurar os atributos, né, desse JSON. Os atributos desse JSON ali, que a galera chama no JWT, são chamados de claims. Então, eu vou criar uma variável aqui chamada claims, e a gente vai utilizar JWT claim set.builder, e aqui a gente vai definir cada um desses campos. Uma boa prática aqui, de alguns campos que a galera costuma definir, é o issuer, que é quem está gerando esse token. Eu posso colocar aqui my backend, mas você pode colocar o nome do seu backend. Esse nome aqui tanto faz, é só uma convenção. A gente precisa identificar aqui também qual é o usuário, então é através do subject. A gente pode colocar aqui o user.get.getUserID para poder trafegar esse user ID ali como o usuário, o dono desse token. Mais um atributo aqui que a gente precisa definir é o expiryAt, que é o tempo de expiração. Então, o tempo de expiração, a gente pode definir um campo aqui em cima como expiryIn, para a gente colocar em quantos segundos ele vai expirar. 300 segundos ali costuma ser 5 minutos, que é um tempo bom de expiração. E aqui a gente pode colocar o momento de agora para a gente utilizar em outros campos ali. Então, eu vou colocar instant.now e eu vou deixar aqui como now. Então, aqui embaixo, em tempo de expiração, eu vou colocar agora mais segundos e eu coloco ali o meu expiryIn.
Então eu estou falando que o meu tempo de expiração vai ser agora mais 300 segundos, que vai ser daqui a 5 minutos, por exemplo. Deixa eu só resolver esse erro aqui em cima, tá faltando um toString, beleza? E mais um campinho aqui interessante para a gente definir é o issued at, que é a data de emissão desse token, né? A gente pode colocar aquela nossa variável ali de cima, que é o now. Então a gente já tem aqui a mesma data normalizada para tempo de geração e tempo de expiração, que é alguns segundos ali a mais. Logo mais a gente vai incrementar esse token aqui, mas por enquanto eu vou mostrar aqui como que a gente consegue utilizar ele de uma forma padrão. Então, para fechar aqui, a gente dá um ponto .build e mais abaixo a gente vai precisar montar esse JWT value aqui, que eu vou deixar como uma string, para depois a gente retornar na nossa API. Então vamos retornar aqui já um response entity ok, new login response, que vai ser o nosso JWT value, e também o nosso expireZin, que é essa variável que a gente criou aqui em cima, que são 300 segundos. Então, para isso tudo ficar redondo, a gente já deixa aqui. Para a gente chegar no valor desse token, agora a gente precisa fazer aquela criptografia desse nosso token aqui, dessas informações. Então a gente vai precisar usar aquela nossa chave privada que a gente tinha definido aqui no security config. Então não sei se você se lembra, a gente definiu esse JWT encoder e a gente vai precisar utilizar ele aqui mesmo. Então vai ser JWT encoder.encode e a gente vai precisar passar esse JWT encoder parameters. Então, JWT encoder parameters from. E eu passo aqui os meus claims. Então, passando a partir desse cara aqui, a gente consegue pegar o valor do nosso token. Então, dessa forma aqui, eu vou ter o meu token JWT utilizando ali esses claims que eu defini aqui em cima. Dessa forma aqui, a gente em tese já consegue chamar o login, validar no banco de dados e fazer ali a geração do token. O único problema aqui é que a gente ainda não tem o nosso usuário para poder testar. Então vamos fazer um código aqui bem rapidinho para a gente criar o nosso usuário admin e a gente já testar isso aqui com esse usuário admin. Então vamos criar aqui no lado uma nova classe chamada admin config, ou melhor, admin user config. Aqui eu vou colocar como configuration e ele vai implementar um command line runner para ele rodar assim que o nosso projeto começar, ele cadastrar esse nosso usuário admin. Então, para poder cadastrar esse usuário admin, a gente vai precisar dos repositories aqui. Então, eu vou cadastrar a minha role repository. Eu vou pegar aqui também o meu user repository. E eu vou pegar também aquele nosso password, bcrypt password encoder. Vou deixar aqui como password encoder. Vamos fazer agora a injeção de dependência de todos esses parâmetros. Então, o password encoder já foi, o user repository também. E o nosso role repository aqui, eu acho que também já foi. Beleza. Então, como ele é um admin, a gente precisa criar o seu usuário e vincular a role de admin. Eu vou deixar isso tudo aqui dentro de uma transação, para a gente não ter nenhum problema. E aqui a gente vai procurar a nossa role admin. Então vai ser role repository, find by name. Esse método não existe lá dentro, mas a gente vai criar. E ele vai retornar aqui uma role. E ele vai receber como um string o name, né? Então beleza, find by name. E aqui eu vou colocar o nome daquela role de admin. Então é role da nossa classe values, daquele enum que a gente criou lá dentro, e a gente coloca aqui admin.name. Então eu já peguei aqui a minha role do admin. Agora eu vou precisar pegar o meu usuário admin. Então, user repository, find by username, e o nome do username do admin é propriamente admin. Então, depois de eu buscar, eu tenho que verificar se esse usuário já existe ou se não existe. Então aqui a gente vai fazer uma lógica bem simples, user admin if present or else. Então, se ele existir, ele vai executar aqui. Então eu posso até printar admin já existe. Se ele não existir, a gente precisa fazer a criação dele aqui embaixo. Então a gente vai fazer um user, new user. Aqui a gente vai definir o seu username. Então vai ser admin. User.setPassword. A senha desse admin aqui eu vou deixar como 123. E aqui que vem o nosso processo de encriptar a senha. Então eu vou pegar o password encoder.encode e eu coloco aqui 123. E por fim, user.setRoles, setOff, role admin, que é aquela que a gente buscou aqui em cima. Depois disso tudo, user repository.save user. E beleza. Em tese, a gente está verificando se o admin já existe. Se não existir, a gente printa aqui. Quer dizer, se existir, a gente printa aqui. Se não existir, a gente faz a criação.
Ele só está reclamando aqui, a gente precisa abrir e fechar as chaves e botar um ponto e vírgula. E aqui a gente vai receber como parâmetro esse user. Então ele vai parar de reclamar aqui provavelmente. Beleza. Então aqui agora em tese a gente já está criando o admin quando a gente rodar o projeto. Vamos agora rodar isso tudo aqui para ver se está funcionando. Bom, ele deu um problema aqui, deixa eu ver o que é. Bom, a gente definiu o nosso bin lá como private, não é para ser private. Então no security config a gente já muda aqui para public. Então bora agora rodar para ver se isso aqui vai resolver. A gente já botou public aqui e tomara que não dê mais nenhum problema. Vamos ver aqui, tá começando. Beleza, parece que ele fez a inserção ali do nosso usuário e também já vinculou com a nossa tabela de roles. Vamos agora só validar ali no banco de dados para ver se ele está inserido ali certinho. Então seria um select * from db users e perfeito. Parece que ele já está inserido aqui certinho. A gente tem o username admin e a senha ali já está criptografada, tudo certinho. Agora para a gente validar a nossa funcionalidade ali de login, eu vou utilizar aqui um HTTP client chamado Bruno, mas se você quiser utilizar o Insomnia ou Postman, fica à vontade. Esse aqui eu só prefiro, que ele é um pouco mais simples e não enche tanto aqui de coisas na tela. Então eu vou criar uma collection aqui chamada Spring Security, vou definir o location aqui rapidinho, beleza, já defini aqui, e eu vou dar um create. Beleza, aqui dentro vamos criar uma nova requisição, eu vou criar um new request chamado login, e ele vai ser um tipo post. E eu vou chamar aqui, beleza, create. Então vai ser http localhost 8080/login. E para fazer login, a gente precisa receber o username e o password. Então aqui é do tipo JSON username, coloco como admin. E aqui password eu vou colocar como 123, que é aquela senha de admin que a gente definiu. Se eu mandar para fazer login, vamos ver, ele está me dando unauthorized. E por que isso aqui acontece, né? Quando a gente utiliza ali o Spring Security, né, ele protege todas as nossas rotas. E como a rota de login ela não pode ser protegida, a gente precisa indicar isso aqui dentro do nosso projeto. Então, vai ali dentro da nossa classe, deixa eu abrir aqui, o security config, e aqui dentro, onde está esse authorize HTTP request, a gente vai definir uma exceção para nossa rota de login. Então aqui a gente vai colocar request matchers, a gente aqui dentro vai colocar como /login. A gente pode até definir o método aqui, então http method como post, é só a ordem invertida aqui, né? Então a gente está dizendo ali que o post nessa rota login, a gente pode dar um permit all. Dessa forma, essa rota aqui, ela não precisa mais de autenticação e qualquer um pode chamar. Então vamos restartar aqui o projeto para a gente depois testar ali a nossa rota de login. Beleza, já startou aqui certinho. Vamos agora tentar fazer a requisição novamente. E beleza, parece que ele já gerou o nosso Access Token e já está tudo funcionando aqui redondinho. Para a gente ver o conteúdo desse token JWT, você pode copiar ele aqui e ir no site chamado jwt.io e dessa forma você consegue colar aqui na esquerda, né? E ele vai te dar todos os atributos desse nosso JWT. Então, por exemplo, ele deu aqui o ID do meu usuário, ele deu o tempo de expiração, ele deu o issuer, né? Que é o nome da minha aplicação que gerou, e qualquer outra informação que a gente colocar dentro do token, a gente consegue e ela vai ficar trafegando aqui publicamente, mas só o nosso back-end vai saber verificar se a informação é verdadeira. Então beleza, vamos voltar para nossa lista de tarefas para poder marcar aqui que a gente já fechou essa funcionalidade de login e de certa forma a gente já automatizou a geração ali do usuário de admin. E também a gente já tinha feito aqui a criação das roles, então essa tarefa aqui, em tese a gente já pode falar que a gente já concluiu também. Então aqui o nosso projeto ele já está ganhando corpo e ele já está ficando mais robusto. Então se você está gostando do vídeo até aqui, peço para você deixar um like embaixo, se inscrever no canal e colocar aqui embaixo o que você quer que traga nos próximos vídeos ou alguma sugestão de melhoria para esse vídeo aqui. Beleza, vamos seguir aqui. Agora a gente precisa criar a nossa funcionalidade de criar um novo usuário, ou seja, uma funcionalidade de criar conta ali. E essa funcionalidade ela vai ser pública, ela não vai receber ali nenhum token, qualquer um pode criar esse usuário. Então vamos criar lá dentro mais uma controller para a gente poder fazer um cadastro de um novo usuário. Então aqui dentro do pacotezinho de controller eu vou criar user controller. Aqui dentro a gente vai colocar como uma hash controller, né? Ela vai receber já o user repository. Beleza. E aqui a gente vai criar um método chamado postmapping /users para criar um novo usuário. E o retorno vai ser um response entity do tipo void, que não precisa retornar nada por enquanto. E a gente retorna aqui new user na real, como o nome do método.
e a gente vai precisar criar um DTO para receber os dados do usuário quando ele for criar uma conta. Então vamos criar aqui um create user DTO do tipo record, e a gente vai receber o username e a gente também vai receber o password. Então são os dois campos obrigatórios ali que a gente precisa. Então vai ser um create user DTO, deixar só como DTO aqui, e ele vai ser um request body. Ele vai vir no body ali da requisição. Depois disso a gente faz a lógica e eu vou retornar aqui um response entity do tipo ok.build e não preciso retornar mais nada ali. Então quando a gente receber a requisição para criar um novo usuário, a gente vai precisar criar a instância e definir a sua role básica, né? Então a gente tem que injetar aqui também a role repository. Então role repository, e a gente injeta aqui no nosso construtor. Primeiro passo que a gente pode fazer pode ser o find by name role.values.basic, que é a nossa role básica ali para esse usuário, que não vai ser um admin, e a gente vai ter aqui a basic role. Depois disso, a gente vai precisar criar o nosso usuário, ou melhor, a gente pode fazer até uma verificação se já existe um usuário com esse nome. Então a gente pode fazer aqui um user repository find by username, e a gente passa o dto.username. Então user from db. Então a gente pode fazer uma verificação aqui, ó, se o user from db is present, a gente pode jogar uma exception. Então eu vou jogar aqui um response status e eu vou indicar um HTTP status aqui como unprocessable entity, ou seja, uma entidade ali, um erro de negócio na requisição aqui da nossa API. Então a gente já trava por ali. Se não existe, agora a gente está no processo de criar esse novo usuário. Então vamos aqui criar um user, new user. A gente vai definir o seu username a partir do DTO de requisição, né? dto.username. A gente seta aqui também a sua senha. Lembrando aqui, a gente vai precisar criptografar essa senha. Então vamos colocar aqui, ó, private final bcrypt password encoder. A gente faz a injeção de dependência e aqui embaixo no password a gente coloca, né, o password encoder.encode, passando o dto.password aqui, e para fechar a gente coloca user.set roles, vai ser set off, e a gente coloca aqui a basic role. Depois disso tudo, user repository.save, e a gente vai salvar esse nosso usuário. Então a gente vai criar uma nova conta aqui. Beleza, acredito que isso tudo aqui esteja funcionando. Vamos só colocar um transactional aqui para a gente fazer isso tudo dentro de uma transação. E beleza, vamos agora, como isso aqui vai ser uma rota pública, a gente liberar o acesso lá no Spring Security Config. Então eu venho aqui no Spring Security Config, o que a gente fez aqui para a rota de login, eu vou duplicar aqui e eu vou fazer também para a rota users. Lembrando que lá é um método get, ou melhor, lá também é um método post, né? Me enganei aqui. E a gente vai permitir a criação de qualquer usuário sem autenticação. Vamos rodar esse projeto aqui novamente e a gente já começa a testar esse cara aqui. Beleza, inicializou, já tá dando até aquele log, né? Que o admin já existe. Então a nossa lógica lá funcionou certinho. Vamos agora criar uma nova requisição aqui dentro do Bruno, chamada de create user. Só vou dar um save aqui. Vai ser users. O nosso body vai ser realmente esses dois campos. Eu vou deixar aqui, por exemplo, como Bruno, 1, 2, 3, e vou tentar criar esse usuário. Ao mandar a requisição aqui, ele já me deu um ok, então provavelmente o usuário já foi criado certinho. Vamos fazer uma consulta lá na base para saber se foi. Beleza, ele já aparece mais um usuário aqui, então em tese tá show. Vamos agora tentar fazer um login. Vou passar aqui Bruno, 1, 2, 3, e ele já tá me gerando o token também. Se eu passar um usuário inválido, ele já tá me dando um authorized. Então a nossa aplicação ali já está validando tudo certinho. Então vamos fazer só mais uma validação aqui, talvez criar um mesmo usuário, vamos ver se ele vai dar o erro certo. E ele deu aqui 401, então beleza, ele parece que está validando. Ele só não deu o status code certo, depois a gente pode investigar porque não deu o 422, mas ele não está permitindo aqui fazer a criação de um usuário que já existe. Beleza, vamos voltar lá para nossa lista de tarefas para poder marcar que a gente concluiu essa funcionalidade aqui de criar um novo usuário. E agora vamos para a nossa próxima tarefa, que é criar a funcionalidade de listar todos os usuários, e o ponto interessante aqui é que essa funcionalidade ela só pode ser exposta para o usuário do tipo admin. Então, como que a gente consegue fazer isso? A gente vai descobrir aqui agora. Para a gente poder fazer uma rota disponível somente para um usuário do tipo admin, a gente vai precisar incrementar o nosso token JWT com o perfil, né? Com a role ali do usuário. E se a gente parar para perceber o que a gente fez ali no começo, deixa eu parar aqui o projeto.
na nossa rota de login de token, a gente não está passando o escopo desse token, ou seja, o escopo desse usuário ali. Se ele é um usuário básico, se ele é um admin, essa informação só está no banco de dados. Como a gente consegue otimizar isso aqui passando através do token JWT? Para a gente poder fazer isso aqui através do JWT, a gente pode criar uma nova variável aqui como scope, e aqui dentro a gente vai começar a trazer essas informações do usuário. Então, get user aqui, get roles, e a gente vai precisar fazer uma lógica aqui utilizando strings. Então, eu vou precisar fazer aqui um map para a gente poder pegar o nome dessa role, e depois a gente vai fazer um collect dando um join aqui através de espaços. Então, caso ele tivesse mais de uma role, a gente iria juntando ali esses escopos. Então, beleza, a gente já tem um escopo aqui e eu posso colocar através de um novo claim chamado scope e eu coloco esse meu scopes. Vou deixar até no plural aqui, como se tivesse mais de um escopo. Dessa forma, olha o que a gente vai conseguir fazer agora. Vamos ali na rota de usuário, na controller, melhor dizendo, e a gente vai criar mais uma rota, o getMapping, para poder atender a funcionalidade que a gente está resolvendo, que é listar todos os usuários aqui do sistema. Então vai ser um /users, e aqui dentro a gente vai ter um public response entity, uma listagem, né, de user, podemos dizer aqui. Então vai ser um list users. Aqui dentro, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer um user repository, find all, e depois a gente já pode retornar isso aqui diretamente ali para o nosso response. Só para poder exemplificar aqui de como que a gente protege essa rota a partir ali de holds. Então eu vou colocar aqui um OK, users, e beleza. Aqui eu já estou retornando. Mas se a gente parar para perceber, qualquer pessoa que chamar essa rota aqui, ela vai conseguir acessar. Mas essa rota só deveria ser para admin. Então como a gente consegue fazer isso? Dentro do Spring Security tem uma forma que a gente consegue vir aqui no Security Config e habilitar essa annotation aqui, ó, Enable Method Security. Dessa forma aqui, a gente pode agora, nas controllers, colocar uma annotation chamada pre-authorize, e aqui dentro a gente pode dar uma indicação de qual é a role que é necessária para poder autorizar esse usuário. Então aqui a gente pode colocar has authority, por exemplo, e aqui dentro do parênteses, como se fosse um método, né, a gente coloca como admin, que é o nome da nossa role. Só que como a nossa role ela está dentro daquele objeto scope, a gente coloca aqui scope _ admin. Dessa forma aqui, ele só vai permitir usuários do tipo admin chamar essa requisição. Vamos validar para ver se tudo aqui está certo. Se tiver algum problema, a gente vem aqui e ajusta. Então, beleza, o projeto vai começar a rodar aqui, subiu certinho. Se a gente tentar fazer uma requisição, o que eu vou fazer aqui agora? Vou duplicar, vou dar um clone aqui, vou botar um list users, vai ser do tipo get, beleza. Se eu tentar fazer a requisição agora, ele já me deu um unauthorized. Mas o que eu vou fazer para poder otimizar aqui o nosso fluxo? Vou colocar como bearer token, eu vou definir aqui uma variável como access token. Agora, para a gente poder popular essa variável, eu vou vir aqui no login, em vars, vou colocar post response, né? Vou colocar como uma nova variável como access token, e aqui a gente vai colocar res.body.access token. Aqui eu estou indicando para ele pegar a partir do meu response, no body, o atributo chamado access token, que é o mesmo nome que esse aqui. Então, dessa forma, depois que eu fizer a requisição de login, ele já vai jogar esse token aqui para essa variável e eu consigo usar em outras requisições sem precisar ficar copiando e colando. Então, vou mandar a requisição, ele pegou o token, lembrando aqui eu fiz login com o meu usuário Bruno, que não é um admin, e se eu tentar chamar essa rota de listagem de usuários, ele vai dar um forbidden, porque a gente não tem essa permissão para poder acessar. Então, ele até dá aqui, ó, nesse header aqui, authenticate, que a gente não tem o escopo suficiente para chamar essa funcionalidade. Em tese, para a gente poder chamar essa funcionalidade só com o admin. Então vamos fazer aqui admin, eu vou fazer um login, lembrando, ele pegou esse token, jogou naquela variável, e se eu tentar listar usuários aqui agora utilizando o escopo de admin, ele já vai começar a retornar. Ele já começou a retornar aqui tudo certinho. Então ele está trazendo todos os usuários, porque esse usuário que eu estou autenticado aqui é um usuário do tipo admin. Então eu já consigo ver aqui meu user ID Bruno, e ele tem um escopo aqui, a role de basic. Esse aqui de cima é o meu admin, e ele tem a minha role de admin. Com isso a gente consegue já melhorar a segurança aqui, para poder deixar algumas rotas mais exclusivas, né? Somente para um administrador e não deixar ali para todo mundo. Beleza, nosso projeto ele tá ganhando corpo aqui, ele tá ficando mais interessante. Vamos voltar lá para a lista de tarefas para poder marcar que a gente já fechou nossa funcionalidade ali de listar todos os usuários.
Agora o que a gente vai fazer é criar a funcionalidade de criação de tweet e deleção de tweet. Essa aqui é uma funcionalidade private, ou seja, ela precisa de token, mas não precisa ser necessariamente admin. Então, bora fazer essa funcionalidade aqui, fazer ela bem tranquila. Vamos abrir aqui o nosso projeto, então, e a gente vai criar mais uma controller para isso aqui. Fechar tudo para dar uma limpada aqui, rapidinho. E a gente vai criar mais uma controller chamada Tweet Controller. Essa Tweet Controller vai ser também uma hash controller, e ela vai receber aqui, como parâmetro, né, um tweet repository. Então eu vou fazer essa injeção de dependência. Eu vou criar uma rota aqui, post mapping, vai ser /tweets. Vai ser um public response entity. E aqui eu posso deixar como void. Se ele criar tweet eu não vou retornar nada. Então eu boto assim, create tweet. Então para criar um tweet a gente precisa receber uma requisição com um determinado conteúdo. Então vamos criar esse DTO aqui, chamado create tweet DTO, do tipo record, e vai ser somente o conteúdo do tweet. Beleza, então vamos botar aqui um request body, create tweet DTO, show de bola, vou deixar só como DTO porque tá bem grande aqui. E agora a gente precisa fazer a criação desse tweet. Mas a gente precisa receber também aqui o usuário que está logado nesse projeto, para a gente saber qual é o usuário que está vindo ali no token, para a gente poder criar o tweet desse usuário, e não criar um tweet de qualquer usuário, ou até mesmo receber essa informação via request body. Para isso, a gente pode criar mais um parâmetro aqui, chamado JWT Authentication Token. Dessa forma aqui, a gente já vai receber o token de autenticação já validado, porque o Spring Security vai validar se é um token válido aqui pra gente, se ele não está expirado e tudo mais, e com isso a gente já consegue saber aqui qual é o usuário. Então o primeiro passo que a gente pode fazer é pegar esse usuário aqui através do User Repository. Então vamos botar aqui User Repository, eu vou fazer uma injeção de dependência, e vai ser aqui, ó, User Repository Find by ID. Então aqui é User Repository Find by ID, e a gente vai utilizar token.getName. Aqui, se tu vê a implementação desse getName, ele diz que é aquele JWT Subject. E se a gente parar para pensar naquela nossa controller de login, o nosso Subject, a gente passou aqui o User ID. Então a gente vai estar recebendo o User ID aqui como parâmetro. Então ele retorna aqui como string, a gente só precisa converter agora para o tipo UID. Então beleza. Em tese aqui eu já tenho o usuário que está logado, agora eu só preciso criar esse tweet, então eu vou criar aqui um new tweet, então vai ser tweet, new tweet, vai ser tweet.setUser, como user, .get aqui talvez, beleza, tweet.setContent, e a gente coloca o DTO.content, e todo o resto dos campos aqui da classe tweet, ela vai ser preenchida de forma automática. Então o tweet ID vai ser gerado e o creation timestamp ele também vai ser gerado. Então depois disso aqui, a gente pode mandar um tweet repository.save, passando aqui o nosso tweet, e já retorna aqui um response entity.ok.build. Se você quiser pegar essa lógica e jogar para uma service, fica à vontade. Eu só estou fazendo aqui para poder simplificar o nosso projeto e a gente ter menos classes aqui. Mas numa boa prática ali você poderia quebrar isso aqui em pequenas classes, fica à vontade. Então beleza, essa rota aqui de criação de tweet, em tese ela já está concluída. Vamos rodar aqui o projeto para a gente testar se está tudo funcionando, se tiver algum probleminha a gente volta lá e ajusta. Então beleza, parece que já começou. Vamos criar aqui mais uma requisição, vou até duplicar desse list users aqui. Vai ser create tweet, vai ser um post /tweet. E aqui no body, a gente vai ter que passar somente o content. Então vou botar assim, ó. Olá, mundo. E o password não precisa, né? Que era só do login. E beleza. Lembrando aqui, eu tô passando o token também. Então eu vou fazer um login aqui como Bruno. 123. Então ele já pegou e jogou naquela variável. Se eu for criar um tweet, agora eu vou criar um tweet como usuário Bruno, que é o que tá vindo ali no token. Então vamos fazer a requisição, torcer para dar tudo certo. Deu 200 aqui. E agora a gente pode consultar o banco de dados na tabela de tweets. Então a gente já consegue ver aqui, ó, que o tweet foi criado, Olá Mundo, e ele está amarrado com o meu usuário aqui, que é o meu User ID. Só para a gente validar, vamos agora criar um tweet debaixo do usuário de admin. Então vou botar aqui admin, 123, beleza. Vou criar um outro admin,
olá mundo do admin. Vou criar um outro tweet aqui, melhor dizendo, né? Beleza, mandei criar. E agora vamos ver lá no banco de dados. Vou fazer uma query aqui, olá mundo do admin, e ele já está vinculado aqui a um outro usuário, que não é o meu usuário Bruno, é o usuário admin. Então, beleza, utilizando ali aquele JWT token aqui, Authentication Token, a gente já consegue saber qual é o usuário que está vindo na requisição. Com isso, a gente ganha muitos poderes para fazer diversos tipos de validação. Então, beleza, vamos voltar para a lista de tarefas e marcar aqui que a gente finalizou a funcionalidade de criar tweet. Vamos já fazer a próxima aqui, que é de deletar tweet. Então, vamos criar aqui mais uma rota, que agora vai ser um delete mapping. A gente pode também chamar /tweets/id. Vai ser um public response entity. Também vou deixar como void aqui, porque a gente não vai retornar nada. Delete tweet. E ele vai receber aqui um path variable, que vai ser o tweet id. Então vai ser aqui como long tweet id. E como eu quero também saber qual é o usuário que está querendo deletar, eu vou colocar aqui o JWT Authentication Token. Beleza. Então dessa forma que agora a gente pode já dar um return response entity.ok.build aqui. E agora a gente precisa fazer a deleção. Ao invés da gente já fazer aqui direto, por exemplo, tweet repository delete by id e já mandar ele deletar esse tweet, a gente precisa validar se o tweet é realmente do usuário que está querendo deletar. Então a gente tem que fazer uma lógica aqui antes para fazer essa validação. Então o que a gente vai precisar fazer? Antes de já mandar deletar, eu vou fazer um tweet repository find by id, passando aqui o tweet id, e ele vai me retornar aqui o tweet. A gente pode até fazer aqui um or else. Caso não exista ali esse tweet, a gente já pode lançar uma exception aqui, sei lá, um new not found exception. Não, é melhor botar um response status exception e a gente manda aqui um status de not found. Not found. Beleza. Então aqui a gente já tem um tweet. Agora eu preciso comparar se o tweet ali, aquele user ID, é igual ao usuário que está vindo no token. Então eu preciso fazer aqui o token get name, que é basicamente o ID daquele usuário. Lembrando aqui que o user ID é do tipo UID e o get name ele vem do tipo string. Então a gente precisa fazer um UID from string e com isso a gente tem essa comparação. Então isso aqui basicamente ele está comparando se o ID do usuário do tweet é o mesmo ID do usuário que está vindo no token. Se for, aí sim a gente pode mandar uma deleção. Se não, a gente poderia jogar uma exception aqui. Então eu posso jogar uma exception, ou dependendo eu já posso até retornar aqui um response entity como bad request. Ou melhor, eu posso mandar aqui um forbidden, né? Eu vou mandar um status, http status.forbidden, para ele não ter essa permissão, para ele não poder ali fazer a deleção para o usuário. Então beleza, aqui a gente já está verificando, se for do usuário logado a gente pode deletar, se não for ele dá o forbidden. Vamos dar um restart aqui para a gente poder testar se está tudo funcionando certinho. Então beleza, vamos ver aqui se ele vai inicializar. Subiu, beleza. Vamos lá no nosso Bruno, a gente vai clonar essa requisição aqui, agora vai ser um delete tweet. E para deletar um tweet, a gente vai precisar passar o ID desse tweet. Vendo aqui no banco de dados, vamos ver aqui no Beekeeper, o ID do usuário Bruno era o ID 1 e o do admin era o ID 2. Então, eu vou tentar fazer um delete aqui do usuário Bruno. Então, primeiramente eu vou fazer um login aqui como Bruno. Beleza. E agora eu vou mandar uma deleção do usuário Bruno aqui. Então não precisa de body, vou deixar como no body, e em tese é só mandar esse request. Ele já me deu um 200 ok, beleza. Se eu tentar retornar aqui uma deleção do usuário admin, em tese eu não poderia. Então, ó, tentei fazer deleção e ele já me deu um forbidden. Então, se eu for lá na base, eu consigo ver que o meu tweet ele foi deletado, mas o do admin eu não tenho permissão. Então aqui a gente já está conseguindo fazer uma validação dos recursos do usuário. Cara, um usuário só pode mexer nos seus recursos, ele não vai poder mexer no recurso de outro usuário. E isso aqui é uma validação muito top que a gente já consegue fazer e ela é bem utilizada também em aplicações já avançadas ali no mercado. Caso a gente quisesse, a gente também pode fazer aqui um poder para o usuário admin. Então, na nossa lógica, a gente só está permitindo deletar quem é o dono do tweet, mas eu poderia fazer. Se ele for o dono do tweet, ele pode deletar, mas se é um usuário admin, o usuário admin ele pode deletar qualquer tweet. Então, a gente poderia incrementar essa lógica aqui para poder fazer isso. Então, para a gente poder dar esse superpoder ali para o usuário admin, por exemplo, a gente poderia buscar o usuário na base de dados,
para poder ter um double check da sua role para saber se realmente ele ainda é usuário admin, e depois a gente aumenta essa nossa cláusula aqui. Então eu vou buscar esse usuário da base, beleza, aqui, e depois o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma verificação. A gente faz um get e a gente pega as suas roles e a gente faz um string para saber se algum dá match aqui com a seguinte role. Então, se role.getName é igual a admin, a gente pode utilizar aqui aquele role.values.admin.name. Então aqui a gente está verificando se o usuário ele tem a role de admin. Então a gente pode criar uma variável aqui, ó, isAdmin. Se o usuário é admin, a gente poderia permitir que ele faça isso aqui. Então, se é admin ou ele é o dono do tweet, ele pode fazer essa deleção. Então, vamos fazer esse teste aqui para saber se está funcionando. Vou dar um restart aqui. Vamos ver. Se você quisesse encapsular isso aqui dentro da sua classe da Entity, para não ficar um código muito confuso aqui, também fica à vontade. Isso aí a gente pode fazer também numa boa. Mas beleza, já subiu aqui. Vamos agora criar um novo tweet. Vou logar aqui como Bruno. Eu vou criar um tweet chamado Olá Bruno, Olá Mundo do Bruno, né? Eu vou criar mais um aqui, do Bruno 2. Se eu for na minha base de dados, vamos ver aqui como é que tá. Eu tenho dois tweets aqui, o 52 e o 53 do usuário Bruno, e do admin é o tweet 2 aqui. Então agora eu vou fazer um login como admin. Então eu vou dar um login como admin e eu vou tentar fazer um delete no tweet do Bruno. Então é o tweet número 52. Então vou mandar aqui 52, mandar requisição e ele me deu um OK. Então vamos ver aqui na base, o usuário admin, ele conseguiu apagar o tweet do usuário Bruno. Então o usuário admin aqui ele já está com superpoderes. Se eu tentar entrar novamente aqui com o usuário Bruno, então Bruno, 1, 2, 3, e eu tentar fazer ali um delete do tweet 2, que é em tese o do usuário admin, eu não vou conseguir e ele já vai me dar o forbidden. Beleza? Show de bola. Vamos voltar para nossa lista de tarefas, que a gente já está fechando esse vídeo, que está longo, mas acho que está dando aqui para aprender bastante nesse projeto. Para fechar, a gente vai criar a funcionalidade ali de listagem de tweets aqui no nosso Twitter simplificado. Então vamos criar uma rota lá na nossa controller. Vou parar aqui o projeto rapidinho. Vou fechar essas abas aqui porque está com muita coisa aberta. E vamos criar aqui dentro uma rota chamada getMapping. E eu vou chamar de feed. Vai ser public response entity. O retorno eu vou colocar aqui como feed DTO, só para a gente criar um DTO específico para esse caso aqui. Vai ser feed. E esse cara aqui ele vai receber uma paginação. Então eu vou colocar request param. Vai ser page. Default value vai ficar como 0. Então vai ser um int page. Beleza. Vou criar mais um aqui agora. Deixa eu expandir. Vai ser um page size. Vai ser aqui page size de 10 itens. E beleza, vamos agora criar aqui o nosso DTO chamado feed DTO. Então feed DTO vai ser do tipo record, né? Ele vai ser aqui uma lista de feed item DTO. Então eu vou botar aqui feed itens. Eu vou botar um int page size. Deixa eu só quebrar aqui para poder facilitar a leitura, né? Então page size, aqui int total pages e int total elements, para a gente saber quantos caras tem ali na nossa base. E agora a gente cria esse nosso feed item DTO, que é basicamente o tweet em si, né? Então vamos colocar aqui como string tweet ID, ou melhor, é um long, né? Então long tweet ID, string content. Aqui a gente pode também botar o string username. Então vai ter o tweet, o conteúdo e o username ali que fez esse tweet em questão. Então vamos lá, dar um import aqui do tweet. Beleza? E aqui na controller a gente importa esse tweet DTO. Para a gente poder fazer a listagem dos tweets ali, vamos lá na nossa repository aqui de tweet e a gente vai fazer uma busca na base e vai retornar do tipo paginação. Então a gente vai retornar do tipo tweet e aqui a gente vai fazer uma paginação. Então paginate, ou melhor, não precisa, eu acho que isso aqui já existe até no JPA. Vamos experimentar aqui diretamente na controller. Vai ser tweet repository find e aqui ele tem ó, um pageable. Então a gente pode fazer aqui um page request
off, e eu coloco o meu page number, meu page size, e aqui eu posso botar uma ordenação para trazer sempre do mais recente para o mais antigo. Então vai ser aqui desk, do campo, vamos ver lá dentro da nossa entity do tweet, é aqui creation timestamp. Então ele vai trazer do mais recente para o mais antigo, e aqui a gente vai ter os tweets. Então aqui é a nossa paginação para poder trazer ali todos os tweets. Depois disso a gente precisa converter ali para o nosso DTO. A gente pode fazer até um map aqui direto, que a paginação já dá essa possibilidade. Então eu tenho aqui o tweet e eu preciso converter para o meu tweet, ou melhor, feed item DTO. Então eu vou fazer um new aqui, e aqui dentro eu posso passar o tweet get tweet ID, o outro campo é o content, então o tweet get content, e eu passo também o meu usuário, então user get username. Então beleza, aqui a gente já tem essa conversão sendo feita do... Deixa eu só quebrar aqui, tá bem longo. A gente já está convertendo isso tudo aqui certinho. Então eu estou buscando na minha base e depois eu já estou fazendo um mapeamento aqui para converter para esse feed item DTO. Depois disso, a gente pode dar um return response entity, ok, new feed DTO, e a gente coloca aqui tweets.getContent, tweets.getNumber total pages, aí só para colocar na ordem certa, né, page size, aí depois vamos ver lá, é o total pages e depois total elements. Então total pages e por fim tweets get total elements, melhor dizendo, né? Beleza, esse total elements ele é um long e aqui a gente tinha colocado como int, né? Então vamos botar aqui long. Beleza. Em tese aqui a gente já está instanciando tudo certinho, só faltou ali o ponto e vírgula. E essa aqui é a nossa controller, né? Nossa lógica para poder fazer o feed ali do nosso Twitter aqui simplificado. Vamos rodar esse projeto para saber se está rolando certinho isso aqui. Ó, vamos ver se ele vai subir. Subiu, beleza. E agora a gente precisa ir lá no nosso projeto. A gente faz um login aqui como o Bruno. Depois eu vou colocar aqui um clone, vou botar feed. E o feed ele vai ser do tipo get. Vai ser aqui feed. Então se a gente fizer uma requisição, beleza, ele já me trouxe aqui todos os itens do meu tweet, do meu Twitter, né, melhor dizendo. E ali os usuários também que fizeram esse tweet. Então eu tenho um admin, que fez o tweet Olá Mundo Admin. Eu tenho um username Bruno, que fez esse outro tweet. E por aí vai. E eu já posso paginar isso aqui também. Vamos tentar aqui, ó. Botar um parâmetro como page size 1. Então ele vai me trazer aqui, ó, um item por vez. Se eu trocar de página e para página 2, ou melhor, a primeira página é 0, né? E para página 1, ele já vai para a segunda página. Se eu colocar o outro aqui, ele já não traz mais nada. Então o nosso Twitter simplificado aqui, ele já está bem completo. Então vamos voltar lá para estas tarefas para a gente poder dar como finalizado esse projeto aqui do vídeo de hoje. Cara, foi um projeto enorme, mas eu acho que a gente conseguiu aprender bastante coisa aqui. Se você gostou desse estilo de vídeo, comenta aqui embaixo. Eu espero de verdade que tenha conseguido agregar e facilitar aí um pouco para você utilizar o Spring Security, que é uma biblioteca muito boa e bastante utilizada aqui no mercado. E eu queria saber o que você achou, cara. Gostou do vídeo? Deixa um like embaixo, comenta, acompanha a gente pelas redes sociais e nos ajuda a divulgar também esse vídeo aqui pra gente conseguir atingir mais pessoas. Então é isso, cara. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você quiser continuar apoiando ainda mais aqui a Build and Run, a gente tem um projeto chamado Build and Run Club, onde por uma assinatura mínima você apoia bastante a gente aqui e tem acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp para tirar dúvidas, a gente compartilha vagas, faz networking lá com outros desenvolvedores e eu compartilho um pouco também aqui dos nossos bastidores. Então se você quiser fazer parte, eu vou deixar um QR Code aqui na tela em algum lugar, só escanear que você já vai ter o acesso aqui imediato ao nosso grupo e a gente vai conseguir trocar uma ideia ali um pouco mais rápido. Então é isso, eu fico por aqui, agradeço de verdade por você ficar até o final aqui. Um grande abraço e até a próxima!